Aqui não dá pra ver não, né? Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui no dia 2 de novembro, numa campanha maravilhosa para tratarmos do assunto de misofonia. Queria agradecer aí a Tininha, ao Alexandre Mota, né, que estão à frente desse projeto, né, que faz com que a gente possa ter informações. Então, pessoal, a gente tentou transmitir aqui pelo YouTube e aí eu estou fazendo a transmissão pelo celular e nós vamos estar falando sobre o tratamento de misofonia por neurofeedback, né? E o neurofeedback é uma técnica de condicionamento operante que a gente consegue modificar as estruturas cerebrais. Então, esse evento é de uma importância fundamental, porque já iniciamos aí esse movimento desde 2010, quando eu tive a primeira experiência no Instituto de Neurociência, em Palmas, sobre misofonia, em que eu atendi um paciente que tinha características psiquiátricas, né, sobre essa questão de intolerância a determinados sons. E se tratava esse problema a partir de questões psiquiátricas, né? Como um distúrbio psicossocial, um distúrbio do humor, ansiedade, e fazia o tratamento medicamentoso e não ia na origem do problema. Então nós vamos estar falando sobre como que a gente pode tratar a misofonia, que é uma síndrome da sensibilidade seletiva do som, e essa síndrome da sensibilidade seletiva do som se dá por características cerebrais bem próprias. Eu vou mostrar aqui um mapa que a gente tem de áreas cerebrais e que é um eletroencefalograma funcional, né? Então, a misofonia é tratada como síndrome dos 4 S's, né? A síndrome dos 4 S's é a sensibilidade seletiva, a síndrome da sensibilidade seletiva do som. Então, são pessoas que têm uma intolerância a determinados tipos de som, como batida da mesa, o mascar de chicletes, o talher de pratos, e isso causa um problema adaptativo. E aí hoje a gente já tem um eletroencefalograma funcional. Então essas áreas aqui é da atividade introspectiva, olhos fechados. Então esse paciente, quando está com olhos fechados, a atividade alfa, o pico de alfa, vem para o córtex occipital. E é um tipo de padrão em que a pessoa se encontra relaxada, introspectiva. E aí, esse paciente que tem misofonia, quando abre os olhos, olha o que acontece com o padrão cerebral dela. O pico alfa, que era a parte imaginativa, lentifica, vem para delta, para a parte occipital, e a pessoa desenvolve aqui a frequência mais rápida, beta 2, justamente na área temporal. Por isso que se confunde com ansiedade. Então, a pessoa com misofonia, ela tem uma lentificação da atenção e apresenta um estresse no lobo temporal, justamente na área de recepção sonora. E aí, o que acontece? A pessoa ela fica com uma intolerância, isso é a vigília. Olha a compressão do cérebro dela, né? Ela sai de 30 microvolts e vem para 7 microvolts. Então, comprime. Está em 30 microvolts na situação relaxada. E quando é submetida à vigília, o cérebro dela comprime
e aí a pessoa ela fica intolerante a determinados tipos de estímulos. É como se o cérebro dela ficasse irritado. E ao ficar irritado, ela tem uma intolerância a alguns tipos de sons. Por isso que se confunde como distúrbio psiquiátrico de ansiedade generalizada, transtorno de humor, intolerância a algumas situações sociais, né, um comportamento antissocial. E se for tratado dessa forma, não vai resolver o problema. Então, como que nós tratamos hoje a gente está lidando sobre essa questão do tratamento através do neurofeedback. O que é o neurofeedback? É uma técnica de modelagem em que a gente vai condicionar as áreas cerebrais desse paciente. Então, é como se tivesse uma área inflamada, na realidade ativa, né? Fica muito ativo essa área do paciente, está bombando ali no cérebro dele. Aí a gente coloca eletrodos e faz com que ele trabalhe de modo mais moderado, condicione o cérebro a não se irritar tanto ao estímulo sonoro. E você vai fazendo isso com um pareamento que irrita essa pessoa. Então, parear quer dizer colocar o estímulo ao mesmo tempo. Então, vamos supor que é uma pessoa que sinta uma irritabilidade muito grande no som de talher de pratos, de mascar de chicletes. E aí iniciamos um condicionamento de relaxamento progressivo e depois a gente vai pareando o estímulo que ela gradativamente precisa ouvir à área cerebral que está com essa sensibilidade alterada. Então, na realidade, é como se fosse uma academia em que você precisa pegar um peso e esse peso é justamente o condicionamento cerebral para aquele estímulo. E a gente vai folgando o cérebro. Como assim folgando? A gente vai fazendo com que o cérebro possa funcionar de uma maneira mais folgada e não tão comprimida nessas características ao receber o estímulo. E aí, ao fazer esse procedimento, gradativamente a pessoa vai recuperando a função da tolerância a situações que são aversivas. Então, é um tratamento não invasivo, é um tratamento em que envolve, primeiro, o mapeamento cerebral através dessa avaliação eletroencefalográfica, que é chamado de LORETA, Low Resolution Tomography Amplitude, uma tomografia de baixas resoluções a partir de um eletro funcional, e que a gente tem as funções psicológicas de recepção do estímulo mapeadas neuropsicofisiologicamente. Então a gente tem essas funções mapeadas para que a gente possa condicionar, fazer um tipo de procedimento em que a pessoa vai aumentando a resistência cerebral, vai aumentando a resistência fisiológica a um determinado estímulo, e com o passar do tempo, aquele padrão fica automatizado. E esse padrão automatizado faz com que a pessoa, digamos, crie resistência a determinados estímulos. O neurofeedback não é indicado só para misofonia. Todo tipo de psicopatologia que envolve uma repercussão psicofisiológica no organismo, ou seja, ansiedade, pânico, estresse pós-traumático, déficit de atenção, problemas de memória, a gente usa isso para tratar aquelas áreas cerebrais que estão mais, digamos, desorganizadas. Na misofonia existe um mapeamento específico, claro que varia de paciente para paciente, de estímulo para estímulo e de área cerebral afetada. Geralmente, a misofonia se trata em função de um distúrbio da atenção. Então, o córtex pré-frontal do sujeito ele é alterado, que é a parte do monitoramento e vigília do ambiente. E ao tratar também o córtex pré-frontal, o indivíduo adquire maior resistência e tolerância aos estímulos. E como vocês viram, existe uma sensibilidade
muito alta no lobo temporal, né? E aí a gente vai tratar no lobo temporal e também uma sensibilidade por produção de alfa. Aqui é o déficit de atenção. Isso é um biomarcador. Esse biomarcador é chamado de monkey face, ou seja, face de macaco, que é um biomarcador para TDAH. Então, essa paciente ela tem o TDAH, que é um distúrbio da atenção, um transtorno de déficit de atenção, mais a misofonia, a hiperatividade do lobo temporal, que causa um problema de recepção de som, estresse acentuado ao receber esse som. Então nós vamos tratar duplamente. Por isso que a misofonia também é um distúrbio da atenção, porque a pessoa ela perde a capacidade, ela na realidade ela foca demais, perde a capacidade de gerenciamento do ambiente e foca em um determinado estímulo. Por exemplo, uma goteira, uma gota d'água caindo, irrita tão fortemente essa pessoa como se fosse uma explosão dentro do cérebro. Pum! E explode exatamente na área de processamento auditivo, né? Então a gente, com o neurofeedback, aumentamos esse condicionamento para que as pessoas tenham uma maior tolerância ao estímulo. É uma das técnicas mais avançadas que é utilizada no mundo inteiro e serve justamente para nós condicionarmos esse cérebro que está alterado, né, que está modificado, e ao modificar essa estrutura, nós damos condição de vida para o sujeito, né? Então, é essa a nossa contribuição. De início, foi programado uma exposição de 20 minutos para que a gente pudesse tratar esse tópico, esse tema, e estamos inaugurando esse evento e o Novembro Laranja, que é uma iniciativa de um grupo de profissionais e de pessoas que apresentam a misofonia. E aí gostaria de dar os parabéns aí à doutora Nazaré Ribeiro, que no Rio de Janeiro também está associada ao grupo e está também na programação. Doutora Tani Sanches, que tem o Instituto Sanches, que é responsável lá em São Paulo, referência na América Latina, otorrinolaringologista, né? E ela trabalha com zumbido. E a doutora Tani, é uma das pessoas que encabeçam isso. Gostaria de agradecer o Alexandre Mota, né? E a Tininha, que está no movimento aí, que criou também todo esse movimento no Brasil e que está sendo um pontapé inicial para as pessoas que sofrem desse problema, a misofonia. Então, compartilhe, né? Possam falar um pouco mais sobre o tratamento da misofonia, né? O canal do YouTube da TV Misofonia está aí para vocês assistirem, compartilharem. Se souberem de pessoas que apresentam problemas, vocês encaminhem para profissionais, né? Para justamente fazer a testagem, porque muitas vezes o diagnóstico mal feito envolve o tratamento mal feito. O Alexandre está perguntando sobre os aparelhos. Veja, é igual comprar, imagine um aparelho de academia, tá? Uma esteira, um equipamento que você usa para fazer exercício físico. Você evidentemente pode comprar para trabalhar em casa, mas a gente deve ter todo o cuidado, porque como se trabalha de modelagem cerebral, a gente tem que ter todo o cuidado. Então deve ser feito por profissionais especialistas, profissionais que têm conhecimento em neurociência, conhecimento em neurofisiologia, que permite essa modelagem de uma maneira mais segura. É como você fazer exercício físico sozinho ou fazer exercício físico orientado por um personal trainer. Então, é evidente que a gente não pode controlar o mercado. Existem muitos equipamentos de modelagem de neurofeedback, mas a gente precisa entender que o equipamento não é o tratamento.
o tratamento envolve justamente o uso do equipamento por um profissional que vai condicionar a área correta a partir de um diagnóstico preciso. Então, como nós estamos ainda muito recentes, não só no Brasil, mas no mundo, a misofonia só foi identificada, catalogada em 1992. Então, claro que já existia misofonia, né? Se vocês lembrarem, o Pato Donald, o Walt Disney tem um episódio lá em 1930, 1940, em que o Pato Donald sofre absurdamente com uma goteira d'água, né? E passa ele extremamente irritado. Então existe exatamente o problema há muito tempo. Todo mundo sabe que essa intolerância ao som ela é tão antiga quanto a história da humanidade. A questão é que se identificou especificamente esse problema relacionado à síndrome da sensibilidade seletiva do som, e hoje já temos formas de mapear e de tratar a partir desse condicionamento sem uso medicamentoso. É claro que os medicamentos auxiliam, medicamentos aí moderadores de humor, ansiolíticos, antidepressivos, que tratam a comorbidade, ou seja, o indivíduo ele já vem adoecendo há muito tempo e aí se trata a comorbidade e não efetivamente o problema da misofonia. Então fica aí essa contribuição e que a gente possa, evidentemente, compartilhar o vídeo e fazer uma campanha justamente para a conscientização sobre a misofonia, principalmente também para profissionais, que muitos profissionais não conhecem o problema, e fazer uma conjunção entre médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, que identifiquem os problemas e possam tratar da maneira mais correta possível. Então fica essa contribuição, fica o registro, né, inovador. Nós estamos ainda no pontapé inicial, assim como fizemos a primeira conferência brasileira sobre misofonia em Feira de Santana. Estamos aí nessa batalha justamente iniciando esse movimento no Brasil, e agradecer a todos que estão nessa luta incessante para uma melhor qualidade de vida. Tá? Vamos todos contribuir em função de uma melhor adaptação e uma melhor qualidade de vida, principalmente para as pessoas que têm essa intolerância a sons específicos. Né? Às vezes a gente não compreende por que as pessoas se isolam ou se irritam tanto com um mascate de chicletes, com um bater de chaves, e pode ser discriminado dentro da própria família. Então é preciso entender isso, porque ao desconhecer o problema, as pessoas evidentemente têm um tratamento diferenciado do problema em si. Tá certo? Um abraço a todos e a todas, e fica essa dica aí da gente utilizar o neurofeedback, né? Um abraço a Fernanda. Oi, Fernanda!